Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 28 de junho de 2021. Médicos se formam incapazes de atender pacientes suicidas, aponta estudo. Enquanto casos de suicídio crescem a cada ano no Brasil, um estudo publicado no início de 2021 pela RBEM Revista Brasileira de Educação Médica revelou que médicos estão se formando incapazes de atender pacientes que pensam ou tentam cometer suicídio. A pesquisa reflete a experiência de pacientes como a estudante de letras Bianca, 23, que aos 18 tentou se suicidar. Internada em casa, ela encontrou seus remédios, que estavam escondidos, e os ingeriu de uma vez. Ao descobrir, sua mãe a levou para o hospital, mas a médica de plantão a mandou de volta para casa e não lhe deu nenhuma orientação além da receita para que tomasse imediatamente mais um tarja preta. Eu não conseguia andar. Estava dopada. Tiveram que me arrastar até o pronto atendimento, mas a médica falou que eu estava lúcida e não tinha motivo para ficar internada, relembra a estudante. Senti que não fui levada a sério. Era como se aquilo não fosse motivo suficiente para ter ido ao hospital. Ao conversar com sua psiquiatra no dia seguinte, Bianca descobriu que a falta de sensibilidade da plantonista não era sentimentalismo de sua parte. Um mês depois, ela ainda foi diagnosticada com hepatite medicamentosa, o que poderia ter sido evitado se o atendimento tivesse sido adequado, segundo sua nutróloga. O certo era fazer uma lavagem estomacal e, se não desse mais tempo, eu devia ao menos ter ficado em observação, diz. Falha na formação médica. A história de Bianca não é única. Entre 188 estudantes de medicina do 1 ao 6 anos que participaram da pesquisa publicada na RBEM, somente um deles, o equivalente a 0,5%, declarou ter plena capacidade técnica para atender um paciente com ideação suicida. Como o questionário permitia ainda respostas com concordância ou discordância parciais, 16% afirmaram ter habilidades limitadas para a tarefa, enquanto os incapacitados somaram 72,8%, e os que se consideraram neutros, 11,2%. O estudo apontou ainda que somente 8,5% dos alunos são plenamente capazes de identificar e classificar comportamentos de risco suicida e 4,3% sabem realizar corretamente a notificação de tentativa ou concretização de suicídio, que é obrigatória e deve ser encaminhada pelo médico aos órgãos competentes em até 24 horas após o atendimento. A pesquisa foi conduzida entre alunos da UEPA, Universidade do Estado do Pará. Ela tem limitações estatísticas devido à restrição geográfica, mas acende um alerta sobre uma falha na formação médica, de acordo com o psiquiatra Salomão Rodrigues Filho, do CFM, Conselho Federal de Medicina. A instituição se posiciona contra a abertura de novas escolas de medicina. O médico está cada vez mais despreparado. Com o aumento indiscriminado de novas faculdades de medicina e turmas imensas, cada vez temos mais dificuldade em preparar o aluno para estar atento à saúde mental. Além disso, tanto no sistema público quanto privado de saúde, o médico não tem tempo para ouvir o paciente. Ele quer chegar logo ao diagnóstico para fazer a prescrição de medicamento ou pedir exame e mandar o paciente retornar depois, diz o conselheiro.
Segundo o levantamento do CFM, a partir de dados do CNES Cadastro Nacional das Entidades de Saúde, 77% das cidades brasileiras com faculdades de medicina não possuem leitos suficientes para o ensino prático dos alunos. A região mais deficitária é o Norte, onde, entre 32 escolas de medicina, somente uma está localizada em um município com preparo para uma boa formação. A região com melhor desempenho no levantamento é o Centro-Oeste, com 31,3% dos cursos localizados em municípios adequados. O médico generalista precisa ser capaz de rastrear suicídio no pronto atendimento. Não é porque tem um paciente aparentemente muito mais grave para ver em seguida que vou abreviar a entrevista com o outro, explica o conselheiro. Não sou contra a abertura de boas faculdades de medicina, mas de faculdades péssimas, que colocam no mercado profissionais incapazes. Uma das autoras do estudo, a estudante Lívia Limonge, que cursa os 6 anos de medicina na UEPA, afirma que os resultados da pesquisa não surpreenderam, mas serviram de provocação para que seus colegas abram os olhos para o suicídio, que é a segunda principal causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos no mundo, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde. A grade curricular de medicina prevê que a gente discuta suicídio e saúde mental como um todo, mas isso não está necessariamente sendo cumprido. Suicídio ainda é um tabu mesmo entre médicos. Como é possível aprimorar a formação, se o assunto não é discutido? Vi minha formação refletida nos resultados desta pesquisa, diz Limonge. No Brasil, em 2019, 13.520 pessoas se suicidaram, uma alta de 6,18% ante os casos de 2018. No acumulado da década, o aumento foi de 44,22%, segundo o Ministério da Saúde. Os dados de 2020 ainda não foram divulgados pela pasta, mas especialistas apontam chance de aumento, tal qual ocorreu em países como o Japão, devido à instabilidade emocional provocada pela pandemia de Covid-19. O Espírito e Emmanuel, o livro Leis de Amor, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Aldo Vieira, responde o que ocorre aos suicidas nas vidas ulteriores. Suicidas que estouraram o crânio ou que se entregaram ao enforcamento, depois de prolongados suplícios, nas regiões purgatórias, frequentemente, após diversos tentames frustrados de renascimento, readquirem o corpo de carne, mas transportam nele as deficiências do corpo espiritual, cuja harmonia desajustaram. Nessa fase, exibem cérebros retardados ou moléstias nervosas obscuras. Em síntese, onde permanece, espiritualmente, a criatura reencarnada? Cada criatura reencarnada permanece nas derivantes de tudo o que fez consigo e com o próximo. 6. Qual a explicação lógica das enfermidades congênitas? Os grandes delitos operam na alma, estados indefiníveis de angústia e choque, daí nascendo a explicação lógica das enfermidades congênitas, às vezes inabordáveis a qualquer tratamento. Tudo isso é a confirmação do que Allan Kardec colocou no Livro dos Espíritos, onde em 16 questões ele aborda a questão do suicídio. 950. Que pensar daquele que tira a própria vida com a esperança de chegar mais cedo a uma vida melhor? Outra loucura. Que ele faça o bem e estará mais seguro de alcançá-la, porque, daquela forma, retarda a sua entrada no mundo melhor e ele mesmo pedirá para vir completar essa vida que interrompeu por uma falsa ideia. Uma falta, qualquer que ela seja, não abre jamais o santuário dos eleitos.
Na questão abaixo, Allan Kardec esclarece sobre as consequências que o Espírito Emmanuel alertou no livro Leis de Amor 957. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? As consequências do suicídio são as mais diversas. Não há penalidades fixadas e em todos os casos elas são sempre relativas às causas que o produziram. Mas uma consequência que o suicida não pode escapar é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos, dependendo das circunstâncias. Alguns expiam sua falta imediatamente, outros numa nova existência, que será pior que aquela cujo curso interromperam. Comentário de Allan Kardec. A observação mostra, com efeito, que as consequências do suicídio não são sempre as mesmas. Há, porém, as que são comuns a todos os casos de morte violenta, as que decorrem da interrupção brusca da vida. É primeiro a persistência mais prolongada e mais tenaz do laço que liga o espírito e o corpo, porque esse laço está quase sempre em todo o seu vigor no momento em que foi rompido, enquanto na morte natural se enfraquece gradualmente e em geral até mesmo se desata antes da extinção completa da vida. As consequências desse estado de coisas são a prolongação da perturbação espírita, seguida da ilusão que, durante um tempo mais ou menos longo, faz o espírito acreditar que ainda se encontra no número dos vivos. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que, assim, ressente, malgrado os efeitos da decomposição, experimentando uma sensação cheia de angústia e horror. Esse estado pode persistir tão longamente quanto tivesse de durar a vida que foi interrompida. Esse efeito não é geral, mas em alguns casos o suicida não se livra das consequências de sua falta de coragem e, cedo ou tarde, expia essa falta, de uma ou de outra maneira. É assim que certos espíritos, que haviam sido muito infelizes na Terra, disseram haver se suicidado na existência precedente e estar voluntariamente submetidos a novas provas, tentando suportá-las com mais resignação. Em alguns, é uma espécie de apego à matéria, da qual procuram inutilmente desembaraçar-se para se dirigirem a mundos melhores, mas cujo acesso lhes é interditado. Na maioria, é o remorso de haverem feito uma coisa inútil, da qual só provam decepções. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário à lei natural. Todas nos dizem, em princípio, que não se tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Mas por que não se terá esse direito? Porque não se é livre de pôr um termo aos próprios sofrimentos. Estava reservado ao Espiritismo demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é apenas uma falta como infração a uma moral, consideração que pouco importa para certos indivíduos, mas um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica e até pelo contrário. Não é pela teoria que ele nos ensina isso, mas pelos próprios fatos que coloca sob os nossos olhos. Balneário Gaivota, 28 de junho de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.